Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente estudar aqui o KNR11, fundo da Quineia de lajes corporativas. Tá? A gente já tem vídeo dele no canal, não teve muita novidade, então esse vídeo vai ser um pouco mais rápido. Estamos falando em uma negociação, em uma cota sendo negociada por R$ 131. As suas mínimas estavam a 124 e as mínimas foram recentes, né? Não, foram mesmo? Deixa eu pegar 6 meses aqui. A gente tem lá em dezembro, no começo de dezembro, sendo negociado a 124, né, R$ 125. Tá? Sua máxima em um ano, R$ 160. Então, desvalorizou bastante. A gente vê aqui no final, 7 de janeiro até hoje, né, até sexta-feira, uma desvalorização de 4%. Então, o fundo voltou a cair. Também é um perfil que está se repetindo em outros fundos imobiliários, né? Uma pequena correção para baixo depois de uma correção para cima. Estamos falando de um rendimento de R$ 1 no último mês, corresponde a um dividend yield mensal de 0,75% para lajes corporativas, bem bacana mesmo. Okay? Que tal o histórico? É um fundo bem conceituado entre os fundos imobiliários, né? Tem a gestora Quineia por trás, então fundo de extrema qualidade. Ok? Indo aqui para o relatório gerencial, a gente tem aqui o relatório de dezembro, né? Diversas movimentações do complexo Rochaverá, com alocação de um andar para o Banco Caterpillar e de um conjunto para o Banco da Amazônia. Por outro lado, teve a desocupação de um conjunto pela empresa AI Desenvolvimento. Já no Rio de Janeiro, concluímos a locação de um andar do edifício Buenos Aires Corporate. Tem algumas movimentações do fundo. Eles falam que aqui, né, com essas movimentações, o fundo, na parte de vacância física, está em 2,84, então diminuiu, né, comparado com 2,98, né, do mês anterior. E a vacância financeira também diminuiu, né? Antes era de 6,16%, agora está em 5,86%. Então, algumas movimentações, ali alguns décimos de pontos percentuais também que influenciam na vacância. Ok, que eles falam, né, que a vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos novos contratos de locação também diminuiu, né? Então antes era quase 8%, agora estamos falando de 7,89%. Tá? Aqui está o rendimento que eles vão entregar. Bacana. Aqui as emissões, né, a rentabilidade com as emissões em foco, né? Então a gente tem a oitava emissão, foi lá dia 26 de 4 de 2024. E a gente tem a rentabilidade e a distribuição até lá, tá? Ok, bacana. Negociação e liquidez, então os volumes transacionais, estamos falando de um fundo com uma ótima liquidez, tá? Um volume diário de 7,56 milhões de reais movimentados, né, por dia. Ok? Que é a evolução da vacância, né? A gente vê uma queda na vacância financeira, vacância física também queda, mas um pouco mais sutil. Okay? Carteira imobiliária, então portfólio composto por 21 propriedades, sendo 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Ah, tá. Então, só relembrando, né, eu comentei no último vídeo, mas é um fundo que tem essa estratégia de metade edifícios comerciais, metade centros logísticos, tá? Então, é interessante. Ok, daí eles falam, né, que isso confere maior previsibilidade, menor volatilidade do fluxo de receitas de aluguel. Aqui alguns gráficos de cronograma de vencimento de contrato, cronograma de revisional dos contratos. Então a gente tem aqui 2024, bastante revisional de escritório, bastante revisional de logístico. Somando aqui, a gente tem 24% de revisionais, né? Já estamos em janeiro, então vamos ver se vão ter novidades, se eles vão mostrar isso para a gente no próximo relatório publicado no mês que vem, referente a janeiro. A absorção das carências, ok? Bacana. Que a gente tem em novembro de 2025, foi a maior absorção aqui, né? Tá, claro, tá constante desde junho. Bacana. Vacância financeira por segmento, tá? Então a gente tem ali a maior vacância no escritório RJ, né? A gente pega outros fundos de lajes corporativas, de escritórios, a gente vê que
que estão com bastante vacância, já os de logística não. Então, a gente vê aqui nesse que é misto, que a maior parte das vacâncias é da parte de escritório, né? A gente tem aqui em logística só 1,58% da porcentagem de vacância representando logística, né? Ok, vacância por portfólio, né? A gente vê aqui escritório 0,22%, né? Não, logístico, a menor parte, né? 0,22%. Na vacância física e na financeira também 0,21%. Então a gente vê aqui a vacância é dominada aqui pelo setor de escritório. Tocando aqui portfólio do imobiliário, é muito interessante para a gente passar a diversificação territorial. Nós estamos falando da maioria, claro, em SP, tem em Minas Gerais e tem em RJ. E aqui os imóveis, um resumo, e eu gosto de ver aqui a parte de alavancagem, né? Então, temos aqui é um fundo alavancado, né? Para esse certo escritório, e estamos falando de uma taxa de retorno, provavelmente, né, TR aqui, acredito que seja IPCA mais 9,5, uma taxa bem alta, né? Comparado com outros fundos imobiliários que também tem alavancagem, né? Taxa aí considerável. Ok? E aqui embaixo a gente tem uma outra. Não, aqui não é IPCA, não. É TR mais 9,50. Olha, admito que eu não sei o que significa esse TR aqui. Vou até pesquisar, nunca tinha me atentado. Mas é aqui embaixo, sim, né? A gente tem a taxa de IPCA mais 7,25. Uma taxa razoável, a gente vê que tem fundos imobiliários que tem elas alavancagem em IPCA mais 6 e pouco, 6,80, 6,90. Essa daqui não tá ruim, não. Tá razoável. Não é fundo muito alavancado, né? Estamos falando de, se eu me lembro bem, é 7% alavancado. Aqui é a receita, né? Então, por conta das vacâncias, o fundo deixa de receber quase 2 milhões, tá? Tem as carências, os descontos, e aqui a receita teve não recorrente, né? Esse não recorrente a gente consegue ver aqui na DRE. Então, a gente tem em dezembro receita de aluguéis antecipados, receita financeira, lucro com venda de ativo, então não recorrente, tá? E isso fez o resultado que corresponde a R$ 1,02 por cota, entregou R$ 1, ok? Então, é bem bacana, né? Que eles falam do fluxo de caixa do mês de dezembro, né? Essa apuração do fluxo de caixa do fundo foram considerados rendimentos auferidos pelos ativos do fundo que no período cumprindo os aluguéis recebidos referentes ao mês de novembro, tá? Então, eles comentam essa compreensão do fluxo de caixa. Variação patrimonial, né? Terminando aqui, a gente teve uma variação negativa. Então, na avaliação do dia 31 de 12 de 2024, comparada com a última, variação negativa de 0,34%. Bacana, se a gente vai aqui no nosso dashboard, né, a gente está falando de um resultado de 1,02, distribuição de 1, nível de alavancagem 7%, que eu comentei, ganho de capital de 4, uma taxa de 1,11, e a gente tem a vacância física de 2,84. Okay? Indo para o preço teto, né? Só lembrando, esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é mais um estudo e um cálculo para nortear, dependendo da estratégia de cada um, se faz sentido ou não. Estamos falando de um fundo com ativos muito bons, muito premiums. Eu normalmente colocaria um spread de 2, mas vou colocar um spread de 2,25 por conta do cenário macroeconômico, tá? E vou colocar uma renda de R$ 1, que acredito que, apesar de não ter tido não recorrente esse mês, acho que eles conseguem manter tranquilo esses R$ 1. Então, coloca R$ 1 vezes 12, a gente tem um preço teto de R$ 126. R$ 126, né? Tá um pouco abaixo do 131, né? Quando chegou nas suas mínimas 124, a gente até bateu esse número. Se a gente fizer um exercício aqui no teste, colocar um spread que eu colocaria normalmente de 2%, a gente chega no preço teto um pouco maior, né? De R$ 130, e aí sim estaria quase dentro do preço. Claro, né? Eu ainda estou fazendo outras considerações mais conservadoras pelo momento, né, como a referência NTNB, que já baixou nas últimas semanas, né, o IPCA não está
estritamente atualizado, até vale a pena depois eu fazer uma revisão dessas minhas outras referências, ok? A princípio, o KNRI, num preço de 140, 150, já está 145, né? 150 eu ainda acho um pouco caro, mas nesses preços os fundos de lajes corporativas já estão com uma ótima oportunidade, né? Não é nenhuma recomendação, mas dependendo da estratégia de cada um, possa valer a pena ou não, ok? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.